Eu não vou, claro, não vou repetir, mas vou lembrar um pouco o ponto onde ficámos. Ficámos a falar de Fernando Pessoa como um exemplo deste problema da identidade e do eu na literatura, depois de uma introdução em que se colocaram uma série de questões que vêm já basicamente do início do século XIX, com alguns romantismos europeus, e que depois se vão acentuando e diversificando ao longo do século XIX até chegarem aos modernos, que é o caso do Pessoa. E tínhamos parado precisamente aí e deixámos então para a tarde os outros dois exemplos que eu tinha escolhido para documentar toda esta problemática do eu e da identidade, com casos bastante diferentes e portanto, que levantam questões que às vezes se tocam, mas muitas vezes são bastante diferentes umas das outras. É o caso do segundo autor, que é um poeta, como disse de manhã, judeu de língua alemã, não diria alemão, judeu de língua alemã, como há outros, o Paul Celan, que eu traduzi bastante em tempos. Pode ser que um dia volte com a correspondência, que tem uma correspondência muito interessante. Aliás, há um projeto que me levou para aí agora ultimamente, de um ator-encenador português que pensou fazer uma dramatização de um dos volumes dessa correspondência, ou parte dele, que é a correspondência entre o Paul Celan e uma escritora austríaca muito traduzida, que é a Bachmann, a Ingeborg Bachmann, que também está bastante traduzida cá, foram traduzidos vários livros. E há mais correspondência, pode ser que um dia volte lá. O de Celan interessou-me como contraponto, de certo modo, em relação ao próprio Pessoa, que já vimos, na medida em que trata-se de um caso em que não há lugar para jogos de fingimento, para máscaras, para fenómenos desse tipo, como vimos no Pessoa. De facto, não há. Se há uma máscara que atravessa a poesia do Paul Celan, ela só pode ser uma, e é a máscara da morte, nessa poesia. Desde os primeiros poemas escritos em romeno, nos anos 40 ainda, mas que ele deixa rapidamente, não volta a escrever, e aliás tratava-se de poemas mais ou menos ainda de imitação, digamos. Todo o resto da obra é um caso em que nós podemos dizer que no pós-guerra, no segundo pós-guerra, e naturalmente como consequência dessa fase da guerra, dos totalitarismos, do Holocausto, nós encontramos com este poeta uma espécie de ponta final de todos os humanismos, que aliás foram muito discutidos e anunciado, enfim, de vários quadrantes, o fim do humanismo depois da guerra, não só por Sartre, não só por Heidegger, não só por, enfim, alguns filósofos, mas podemos dizer que a obra deste poeta parece ser mais um caso de fim do humanismo num reino que é aquele por onde ele passou, que é o da total nulificação, redução a nada do humano. Uma espécie de redução a zero do indivíduo nesse beco sem saída da história de onde ele vem. E a poesia reflete, naturalmente, tudo isso. Portanto, não há aqui lugar para jogos, não há o lúdico em qualquer sentido, não aparece praticamente, na medida em que o que nós encontramos aqui é a expressão mais do trágico, propriamente, do que desse problema complexo do eu, como o vemos em Pessoa, ou noutros. Não é? Há aqui lugar para o trágico, houve lugar na biografia do Paul Celan para aquilo que em alemão se chama, numa expressão mais forte, talvez mais própria, para o suicídio, que é a morte livre, Freitod. É uma expressão que não existe noutras línguas, embora em alemão também se possa dizer suicídio, derivado, mas não se diz. É isso que nós encontramos num poeta como este, que se suicida em 1970 em Paris, onde já vivia há muitos anos, pois na consequência de um processo e de uma consciência de si como figura dessa cena da história, porque ele passa, e também naturalmente do seu eu de escrita, do seu eu poético. E aí é que é interessante ver como
numa primeira fase e durante bastante tempo, esta poesia era lida como uma poesia, quase sempre como uma poesia em que o eu se anulava completamente através de uma expressão hermética. É muitas vezes visto Paulo de Celan na linha de uma poesia do século XX, a que a certa altura se chama poesia hermética, e, no entanto, ele é bem diferente de alguns outros paradigmas desse tipo de poesia no século XX, nomeadamente, estou-me a lembrar de um italiano que é sempre muito referido à poesia hermética, que é o Ungaretti. Mas Ungaretti não tem esta componente trágica do de Celan e, portanto, a poesia de Ungaretti transforma-se numa espécie de escrita que se vai depurando progressivamente e que acaba por resultar numa escrita em que o eu, de facto, desaparece porque é a própria linguagem que fala, é um enunciado, como eu há pouco dizia, sem expressão ou de uma expressividade quase nula. No caso do de Celan, não é isso bem o que acontece e, por isso, ele não é um poeta hermético. E eu sempre o li mais, sobretudo em relação a alguns livros de poemas e depois, por exemplo, também nos poemas que foram os últimos que eu traduzi e publiquei, do espólio que ficou depois da morte dele, em que essa poesia não é nem monológica nem autotélica, ela não se centra sobre si mesma, como acontece com muitos modernos, não corresponde àquela previsão do filósofo Adorno de que a poesia seria impossível depois de Auschwitz. O de Celan é talvez o exemplo mais convincente de que a poesia foi possível, não só depois de Auschwitz, mas também com Auschwitz, como sabemos hoje melhor, já há bastante tempo. E não é uma poesia monológica, é uma poesia dialógica, essencialmente. Ou seja, isto quer dizer que esse eu que aparece por vezes expresso, outras vezes não expresso, ele surge, as mais das vezes, surge em diálogo com um tu. Muitas vezes é um tu apostrofado que é o sujeito do poema, do enunciado, e não propriamente um eu. Mas ele está lá sempre, esse tu. Por outro lado, é uma poesia que, vindo desse beco sem saída da história da última guerra e da pós-guerra, é uma poesia que frequentemente abre clareiras de esperança. E essas clareiras, não podendo vir da substância da experiência pessoal, da história que é tematizada nessa poesia, só podem vir, naturalmente, de um outro domínio, de um outro lado, que é o da própria linguagem e na crença de que é possível, mesmo usando, como eu dizia hoje de manhã, a língua dos assassinos, que é a mesma, é possível abrir nessa língua, através de uma fala própria, que é cada poema, e que é uma fala límpida e inconfundível, desconspurcada nos poemas, não é? É possível abrir essas clareiras, que são claramente, isto é estranho e é difícil de entender às vezes, claramente clareiras de esperança nesta poesia. Enfim, por isso, esta poesia que traz na memória aquilo que há de mais sombrio, mais problemático, humanamente mais problemático, foi essa experiência, é uma poesia em que afinal há um eu que fala aqui e que não perdeu a capacidade de dialogar e de se dirigir a um tu que está quase sempre, ou muitas vezes presente, e é apostrofado nessa poesia, que é, na sua essência, uma poesia do diálogo, uma poesia dialógica. E que, portanto, se faz na crença de que é possível uma relação e de que é possível um encontro. Há alguns dos fragmentos de um ou dois textos poetológicos da teoria poética, digamos, do Celan, que estão aqui nesta seleção que eu fiz, falam disso, não é? Um deles é um célebre discurso de agradecimento em que ele traz a imagem da mensagem na garrafa. A mensagem na garrafa, que é uma mensagem que se lança ao mar sem ter a certeza de onde é que ela vai parar, mas com a certeza de que ela irá parar a alguma praia, não é? Essa é uma imagem muito conhecida. A outra, que aparece num discurso de agradecimento de um dos prémios literários mais importantes, alemães, que ainda existe, é a imagem, também ela aparentemente paradoxal, ou a ideia de que o poema
é necessariamente solitário, mas ao mesmo tempo vai sempre a caminho. O poema é solitário e vai a caminho, diz o Celan. Ou seja, não é expressão de um eu, nem isolado, nem dividido, mas essencialmente de um eu em que o outro é esse tu incorporado, é esse tu da relação. Ou seja, a sua alteridade, neste caso, não é radical, não é tão radical, por exemplo, como no caso da Pessoa, e não é radical porque o outro está aí, lá, perto, longe, em qualquer dessas praias, num horizonte que acaba por ser num horizonte de esperança. Embora esta não tenha sido, durante algum tempo, a leitura mais habitual desta poesia. Por exemplo, há uns excertos de poemas que eu posso ir lendo, só para percebermos um pouco melhor no concreto o que é isso, que começam por lançar uma imagem de negrume, mais negro no negro, estou mais nu, mas se encaminham para essa relação com um tu. Mais negro no negro, estou mais nu, só quando sou falso, sou fiel, sou tu quando sou eu. A questão que se coloca é quem é este tu que fala aqui? Naturalmente é o outro, como sempre, mas que outro? Não é? Talvez não seja exatamente o mesmo dos outros de Pessoa. É naturalmente ainda o outro do eu, que é indissociável dele, como se pode ver aqui, sou tu quando sou eu, na medida em que, mesmo nessa solidão radical que resulta do extermínio, que resulta desse tipo de experiências, o eu não se sustenta sem esse seu reverso, que é o outro, que é um tu, que falam os poemas, e a sua distância em relação a si acaba por dar para esse outro que aparece muitas vezes nesta poesia. Por exemplo, há um outro topos, um outro motivo desta poesia de contrastes que se liga a este diretamente e que é o da indissociabilidade entre um sim e um não, ou, como às vezes aparece também, entre um eu e um outro, ou entre a luz e a sombra. Por exemplo, num fragmento de um poema que diz: fala, mas não separes o não do sim. Dá à tua sentença igualmente o sentido, dá-lhe sombra. Fala a verdade quem diz sombra. Este não, que aqui se contrapõe a um sim, é provavelmente esse lado mais obscuro também do eu inapreensível, provavelmente, mas apesar de tudo ele é dado aqui não como trevas, mas como sombra. Não há uma radicalidade nesta oposição. E do meio dessas sombras fala muitas vezes um eu que é ainda eu, no meio dessa rasura, não é? Do eu que impõe a si mesmo, não é? Sou eu, estava entre vós, estava aberto, era audível, toquei-vos, a vossa respiração obedeceu, sou eu ainda, mas vocês estão a dormir. Isto é um longo poema que parte de uma figura musical e que é construído como uma fuga musical e que se chama stretto. Isto é uma pequena parte. Há outros exemplos em que esse peso do nada que pode reduzir a pó qualquer sujeito, qualquer eu, sob esse peso da história, da aniquilação pela história, frequentemente emerge desse tipo de poemas o que eu chamava essas clareiras de esperança, que tanto podem vir da própria linguagem e da capacidade de pôr, de clarear essa visão trágica no próprio trabalho com a linguagem do poema, mas também pode vir de um fundo, que às vezes é um fundo de religiosidade sem ligação a nenhuma confissão, embora o Celan use bastante uma certa imagética e certas referências que vêm da religião judaica, mas há qualquer coisa que já transpõe tudo isso e que pode corresponder a esse fundo de esperança, como num poema intitulado Salmo, que é um poema em que aparece a imagem do nada e do ninguém, um ninguém que é escrito com maiúscula, neste caso. Ninguém nos moldará de novo em terra e barro, ninguém animará pela palavra o nosso pó. Ninguém. Este ninguém é ambíguo. Tanto pode ser um pronome de negação, como pode ser, isto tanto em alemão como em português, como pode ser transformado num nome que aqui aparece com maiúscula, um Deus qualquer que
aparece aqui apanhado nessa ambiguidade de uma frase como, numa primeira linha, como ninguém nos moldará de novo em terra e barro. O que é que isto quer dizer? Que não seremos de novo moldados em terra e barro, que não há renascimento, não há criação nova possível para o homem, ou que há uma entidade mais ou menos abstrata, mais ou menos palpável, Deus ou não Deus, que nos moldará de novo em terra e barro. Este poema vive dessa ambiguidade, e há muitos outros desse tipo. Aliás, a ambiguidade é muito característica deste tipo de poesia, que se move em zonas de hermetismo, mas que não é só isso, não é? E por aí fora. E o final, a sequência do poema deixa perceber esta oscilação entre estes dois polos possíveis, não é? Louvado sejas, ninguém, com maiúscula, por amor de ti queremos florir em direção a ti. E segue por aí fora. Bom, são uns quantos exemplos. A partir daqui podemos colocar então algumas questões que este caso concreto nos coloca. Uma primeira ideia que me parece poder estar subjacente a este tipo de poesia, quanto à questão da identidade, ainda e sempre, é de que o eu parece ir mudando de estatuto e de atributos e de condição. A condição do eu parece ser diferente consoante a sua relação dominante for ou com a história, como é aqui muito, ou, por exemplo, com o ser, em geral, como é bastante no Hölderlin ou será na Lençol, ou também se essa relação se faz essencialmente consigo próprio, do eu consigo próprio, que é muito o caso de Pessoa, parece-me a mim. Ou seja, daqui resulta o facto de que este eu não é o mesmo e muda frequentemente de condição e de estatuto. Neste caso, como o de Paulo de Celan, que eu é que fala aqui, a partir de que lugar, digamos que é um lugar negativo, claramente, aquele de onde ele vem, mas a partir de que lugar mais ou menos intolerável, mas até, também podemos perguntar, a partir de que espécie de esperança messiânica é que se fala aqui. Porque essa esperança messiânica é audível, pode-se ouvir nos poemas de um poeta judeu como este, como se pode ouvir na visão da história de um pensador como Walter Benjamin nas teses sobre a filosofia da história, que são escritas numa situação extrema, no limite, que leva também ao suicídio, aqui na fronteira franco-espanhola, em 1940. Também aí, as teses sobre a filosofia da história são toda uma revisão de uma perspectiva da história do ponto de vista do progresso que vinha de trás, acabam por culminar em dois apêndices que são que revelam claramente, tal como logo o princípio dessas teses, uma perspectiva de alguma maneira messiânica para a história. Portanto, que implica alguma forma de redenção ou de salvação. O caso do Celan parece ter vindo a desmentir, como que a partir de dentro do próprio âmago da poesia, essa tal opinião do Adorno de que a poesia era impossível depois do Holocausto, uma questão muito, muito conhecida e muito generalizada. Mas não sei se o Adorno quereria dizer, repensando essa ideia de que a poesia é impossível depois de Auschwitz, não sei se o Adorno queria dizer que a poesia é impossível, ou se não estaria antes a pensar de que naquele contexto histórico do pós-guerra e na sequência de toda uma série de tradições literárias, poéticas, em que nós encontramos um eu ou ainda mais ingênuo ou de tal modo mental que se desdobra como se desdobra, por exemplo, em Pessoa, e que falava na poesia anterior, ou se não estaremos, pelo contrário, diante de outra forma de poesia neste contexto novo, se a poesia não se tornou outra nesse contexto novo, em vez de se tornar impossível, não é? Talvez se possa dizer, então, que ela se tornou outra, entre outras coisas, por exemplo, porque, neste caso, o eu, no exemplo que vimos antes de Pessoa, é de facto uma construção complexa. O eu aqui se reduz ao próprio corpo. Há uma condição que já não é mental, nem meramente vivencial, digamos, da vivência que depois se transforma em expressão literária, mas existencial e, eu diria, experiencial. Experiencial no sentido de experiência, ou derivado de uma experiência, que significa, na sua raiz, o termo significa travessia de risco.
experiência significa isso, originalmente. E, neste caso, a tragédia do Celan já não é a mesma, depois dessas experiências históricas, já não pode ser a mesma de alguns outros anúncios de tragédia que foram feitos no princípio do século, nomeadamente por figuras como Freud ou como Max Weber, sociólogos. O lado da psicologia social do Freud contém também essa ideia de uma tragédia da cultura, tragédia do espírito, etc. Não é já essa tragédia da cultura, mas é a tragédia de um corpo individual, que, no entanto, não é só individual. Ele funciona como uma espécie de paradigma de um corpo coletivo, não é? E de um corpo coletivo que atravessou uma existência nua e arriscada durante esse período do Holocausto e da Guerra. A esta necessária travessia, porque ela é necessária para que a poesia resulte assim, claro, a Liançol irá chamar também, reconhecendo que ela é absolutamente indispensável para quem escreve, ela vai-lhe chamar também, não lhe chama travessia de risco, não lhe chama qualquer outro nome, dá-lhe um nome muito próprio, que é o de metanoite. E a metanoite, para a Liançol, é a condição indispensável, ou a experiência do que ela chama metanoite, que é aquela zona em que, depois podemos voltar lá, quando falamos dela a seguir, é aquela zona em que o eu põe à prova a sua identidade. É a zona de risco por onde o eu tem de passar para poder escrever. E o eu que põe à prova a sua identidade é só um. Não há outro ser que ponha à prova a sua identidade, a não ser o homem, a não ser os humanos. É essa zona de risco que chama ela a metanoite. No caso do Paulo de Celan, essa consciência de uma situação de extremo, de uma situação em que há um inconsciente histórico terrível, que neste caso tem nome, digamos, mas continua a ser qualquer coisa como um isso, porque é quase inaceitável, quer dizer, e impossível de entender, não é? Aquilo que foi essa experiência. Nessa situação, o eu tende a calar-se, o eu tende a silenciar-se, e o Paulo de Celan vai caminhando ao longo da sua poesia de poemas ainda, digamos, muito marcados por essa experiência, muito próxima ainda da experiência dos campos de concentração, como a célebre Fuga da Morte, que é um poema longuíssimo, quase narrativo, que se desdobra e desdobra e desdobra em situações e imagens, para o poema que se reduz, aquilo que ele chamará, num desses discursos de agradecimento, o poema absoluto. O poema absoluto em que a linguagem tende progressivamente para o silêncio. O eu cala-se ou deixa falar essa voz que se ouve na poesia dele, cada vez mais impessoal, por isso mesmo, cada vez mais branca, cada vez mais despida do eu também. E isso no caso do Celan, é claramente outra coisa que não é o do inconsciente que fala no Pessoa, ou da consciência mais ampla e mais larga de que fala a Maria Gabriela Liançol. Essa coisa, digamos, é exatamente a do nada, que é o dessa barbárie, sem nome, mas que teve nome, claro, teve nomes. Isso está, por exemplo, bem expresso em poemas como, mais um ou dois que estão aí nesses textos, um deles em que a visão continua a ser bastante negra, e um outro em que é um poema muito conhecido e extremamente, quase impossível de traduzir, do Celan, que chama Mandorla. Mandorla, a palavra italiana para amêndoa. A amêndoa é um topos muito, muito frequente nessa poesia. E é por várias razões, porque tem conotações de mandala, a mandala, a representação do universo, porque a amêndoa é amarga, porque a amêndoa é a forma dos olhos, e o olhar tem, enfim, há vários motivos que aparecem e em que a amêndoa está presente. Mas há um pequeno poema que se liga a esse, que diz: terra negra, negra terra, mãe das horas, desespero. Aquilo que da mão e da sua ferida a ti te nasceu, fecha os teus cálices. Parece que não há nenhuma perspectiva de luz, de saída. E, no entanto, um poema em que a temática do judaísmo aparece de forma expressa,
mas que depois, imediatamente, numa primeira fase, mas imediatamente a seguir, ela se transforma ou assume o lugar da temática universal, humana, é um poema em que essa abertura me parece estar presente. Há aí uma figura de rei, que no contexto da imagem da mandala, representação do universo, ou, por exemplo, dos tímpanos das igrejas e das catedrais românicas e góticas, em que aparece a figura de Cristo no centro, também numa amêndoa vertical, muitas vezes, no centro de uma mandala. Tudo isso pode ter a ver com a escrita deste poema. Essa amêndoa é o lugar onde está uma figura que se chama o rei. Mas, em primeiro lugar, não se diz que é o rei que está na amêndoa. Em primeiro lugar, diz-se que é o nada que está na amêndoa. Na amêndoa, o que está na amêndoa? O nada. Está o nada na amêndoa. Aí está e está. Esta linha que é quase impossível de traduzir. Em alemão diz simplesmente das steht es und steht. Mas é que onde steht significa está de pé. E aí vem a imagem do Cristo de pé na amêndoa das catedrais. Mas stehen pode ser mais... Hã? Pode ser uma coisa estática também. Portanto, está aí e está, pura e simplesmente. Mas dentro desse nada, que é um espaço vazio, ainda vazio, digamos, não é um espaço vazio, é um espaço ainda vazio. A segunda estrofe pergunta, no nada, quem está aí? O rei. Está aí o rei, está aí e está. E depois há uma linha que serve de refrão, que depois é repetida no fim, e que no primeiro refrão diz, madeixa de judeu, és imortal. A madeixa dos judeus ortodoxos, é aquele caracolinho de lado, que é um símbolo da religião judaica, que aqui começa por avançar, digamos, no poema, para depois dar lugar a uma outra. E depois há o apelo, quase sempre, incontornável, quase, ao outro, ao tu. E os teus olhos, para onde estão voltados os teus olhos? Os teus olhos estão voltados para a amêndoa. Os teus olhos, para o nada, estão voltados para o rei. E repete-se a sequência. A amêndoa, o nada na amêndoa, o rei no nada da amêndoa. E assim estão os olhos. E o refrão final diz, madeixa de homem, já não de judeu, madeixa de homem, és imortal. E a última linha, essa é que parece abrir de repente essa tal clareira de luz, que aqui é a de uma cor, é a do azul real. E a última linha diz, amêndoa vazia, azul real, simplesmente. Então, este poema ainda é de uma fase intermédia, em que o hermetismo, o laconismo da linguagem, a redução da linguagem ainda não é evidente, mas já é bastante. Mas o eu que está aqui, ou que se perfila aqui, para além de si mesmo, perfila-se para além de si mesmo, mas isso quer dizer agora que ele não é propriamente aquele eu desdobrado em muitos outros, que já vimos. Eu diria que este eu, que aparece ao longo desta poesia toda, não é nem ele, nem os outros, como diz o célebre poeminha do Sá Carneiro também, nem qualquer coisa de intermédio, nem pilar da ponte de tédio, não é nada disso. Este eu é um destino, diria eu. Ou seja, corresponde a um destino, que é um destino coletivo. É um eu rasurado por uma condenação sem recurso no beco da história desses anos. É o que parece quando se lê alguns poemas, mas depois vêm logo outros a seguir que parece que desmentem isso, muitas vezes. E então esse eu pode não ser completamente esse eu apagado por essa história, não é? Por isso temos de nos perguntar, será que não há recurso, de facto, nesta situação deste eu aqui? Provavelmente a resposta terá que ser negativa. Há recurso. E no caso da Maria Gabriela Lençol, que também se poderia colocar aqui em paralelo, embora os casos sejam muito diferentes, talvez seja ainda mais evidente que, apesar de uma certa visão, podemos dizer amarga, negativa, às vezes, do mundo, nela, muito menos do que no Celan, se pode dizer que não há recurso. Há sempre recurso. No caso do Celan, essa dimensão trágica é evidente, é indesmentível. No caso da Lençol, podemos dizer que esse perfil cósmico da esperança está muito, muito mais presente ainda do que neste caso. E isto porque ela acredita, apesar de ter essa visão do mundo cética, pode-se dizer cética, ela acredita nessa possibilidade de reinvenção do humano, que é aquilo que a ocupa, no fundo, em termos, digamos, de
problemática mais filosófica, não estritamente literária, é isso. No caso do Celan, isso acontece de uma maneira como que um pouco ao contrário, a rebours desse pessimismo histórico, que é justificado, naturalmente, mas que, por exemplo, nos poemas mais tardios se começa a notar um tom cada vez mais elegíaco, em vez de ser trágico. O tom trágico do início vai dando lugar a poemas em que esse tom elegíaco é mais evidente e em que a esperança aflora com alguma facilidade. Por exemplo, uma linha que diz: no inaclarável abre-se uma porta, vai neste sentido, e muitas outras. Portanto, é uma poética que se vai encaminhando a partir dessa visão trágica da experiência negativa da história, que vai evoluindo no sentido de uma poética da revelação e do encontro, diria eu, e da atenção ao outro, que aqui é muito importante, e que podemos encontrar muito bem em poemas do espólio como este, em que se diz: não te escrevas entre os mundos, ergue-te contra a variedade dos sentidos, confia no rastro das lágrimas e aprende a viver. Estamos bastante longe da fuga da morte e desses poemas sobre a experiência negativa do Holocausto no início. Se a gente quiser aproximar um pouco mais e voltar à questão da identidade, que identidade está aqui presente, que eu falo aqui, ou seja, talvez não fale, mas deixe falar outras instâncias, um eu que usa mais o apelo ao tu do que o enunciado em que ele próprio se expõe. O que fala aqui talvez já não seja propriamente um eu, mas um silêncio duplo, um duplo silêncio. Primeiro, o silêncio daquilo a que eu chamaria aqui a radicalidade da presença. A presença como a coisa, qualquer coisa que surge no poema e que por vezes quase anula a linguagem, obriga a linguagem a tornar-se mais rarefeita, mais lacónica, a dizer essa coisa, e a radicalidade que está nela, em termos, se fosse possível, era para aí que tenderia muita poesia do Celan, em termos de uma palavra isolada, de uma palavra só, sobre a qual recai todo o peso daquilo que se tem a dizer. Não se chega aí, mas às vezes chega-se quase, não é? A esse silêncio, a esse poema absoluto, como ele chama. Ou a palavra ou a imagem nua, sem metáforas, naturalmente. Num dos discursos que é talvez o mais importante e mais conhecido, chamado O Meridiano, ele avança com essa ideia de que o poema absoluto tem de prescindir da metáfora, ou melhor, como ele diz, tem de levar todas as metáforas ao absurdo, para utilizar apenas a imagem nua. E aí estamos perto do que ele chama o poema absoluto. Um segundo tipo de silêncio, digamos, e que eu relacionaria aqui também com as artes plásticas, ou com a pintura, ou com fenómenos próximos, que já uma vez aproximei uma coisa que escrevi, é o silêncio não daquilo que se diz, ou que se pode dizer através da linguagem, ou através da pintura, mais ou menos narrativa, mais ou menos uma pintura que possa comunicar ou não comunicar determinados conteúdos, mas é o silêncio da textura que fala. Textura do texto, textura do quadro, e que eu colocaria aqui como exemplo paralelo, traria como exemplo paralelo o exemplo de um pintor como Mark Rothko, nas últimas telas do Rothko. São telas roxas e negras, sem qualquer figuração, como ainda há noutras fases, e em que a textura é que fala, de facto. E que são telas que eu, por acaso, só vi uma vez ao vivo. Tive a sorte de ir em 2009 a Londres e havia uma grande exposição dessas telas, só dessa última fase, na Tate Modern, e vi essas telas que são uma coisa esmagadora. Algumas são de formato grande, mas não é o formato, é o preenchimento, é essa textura que fala do silêncio daquelas pinturas. E nós ficamos, de facto, a olhar para ali e sabemos que há um olhar que nos é devolvido, que nos penetra a partir de uma tela vazia, no fundo. Só aproximando é que nós conseguimos ver um pouco da pincelada, algumas zonas
de tonalidades diferentes, mas a uma distância de 1 metro é como uma tela vazia, monocromática, e há de facto qualquer coisa que fala a partir daí e que eu penso que pode ser, no caso do Celan, posto em paralelo, porque alguns poemas dele apelam para nós assim, e tendem para essa quase brancura ou quase esvaziamento, não é? Que é a simples textura da palavra, das palavras quase isoladas a falar. Estamos aí num tipo de experiência, diria a Lhansol, à beira do ponto voraz, que é um outro termo que ela usa para referir essa experiência necessária para quem escreve, com a intensidade com que ela escreve. Tem que se chegar nessa zona da metanoite a um ponto que ela chama o ponto voraz, naturalmente onde não se pode cair, porque senão não se escreve, mas tem que se chegar o mais perto possível desse ponto voraz, sem nos deixarmos cair na voragem desse ponto voraz. É qualquer coisa como isso, que no Rothko, no Celan, é um silêncio que nos fala entre, como diz o meridiano, esse discurso do Celan, entre o já não eu, se quisermos, e o ainda não. Ou então pode ser qualquer coisa que também se pode explicar à luz, por exemplo, de uma... Já falámos disso hoje de manhã, a propósito daquela nostalgia dos modernos, da pessoa que remete para um vitalismo, para o corpo, para a plena vida, ou como dizia o José Gil, que pode ser uma forma de nostalgia de regresso à infância. Infância, não no sentido corrente do termo, mas no sentido original e etimológico. Infantia, a ausência de fala, a ausência, como estava a dizer há pouco, a ausência da fala, que é a expressão mais neutra, do neutro, daquilo que já é neutro por si. É isso que nós sentimos nestes últimos poemas, ou nos quadros do Rothko, por exemplo. E isso transforma-se, num caso como no outro, na pintura ou na poesia, numa espécie de materialismo do significante. É só o significante, às vezes, que está ali à nossa frente, materializado, e que se manifesta ou no peso da palavra isolada, ou que pode ser visto também como uma estética, como diz o Agamben a propósito da história do Bartleby, de Melville, uma estética da pura potência. Não da atualização em linguagem dessa potência, mas uma estética como a do Bartleby, da história do Melville, que diz sempre, a partir de um certo momento, como que se esvazia ele próprio de fala, e a única frase que ele diz é I would prefer not to, or not, I would prefer not to. É o retirar-se da fala, a isso deixa, digamos, um espaço de total potência, no sentido aristotélico. Dessa potência pode nascer tudo, pode-se atualizar qualquer coisa. É um pouco isso, quando se lê estes últimos poemas, aquilo que se sente, e o eu, naturalmente, neutraliza-se aí, não é? É só a linguagem a falar já. Sendo uma espécie de negação, porque naturalmente, há um processo de negação, é uma negação sem nihilismo, no caso do Celan. A perspectiva final não é nihilista, porque há sempre, de facto, aquelas clareiras. Este eu, distante, cada vez mais, daquilo que escreve, mergulhado, mas, por outro lado, mergulhado nessa memória da catástrofe, sempre. No caso de um poeta como este, busca o quê? E para saltar para o A da Lhansol, poderia dizer, ele busca o seu modo de estar aí, que é um verso do Celan. Busca o seu modo de estar aí, podia ser, busca o seu A.